Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, presbítero Elcio, mais uma vez com vocês, para junto meditarmos a respeito da poderosa palavra de Deus, amém, meus irmãos? E esta noite, como sempre, eu quero compartilhar com vocês um pequeno texto aqui nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Romanos, no capítulo 11, amém? Para nós entendermos algo muito interessante, para nós entendermos o quanto Deus é misericordioso, para conosco, para com a minha vida e com a sua vida e todos aqueles que o buscam em amor e verdade, amém? Então eu quero compartilhar com vocês aqui no capítulo 11 da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Romanos, a partir do versículo 25, meus irmãos. Eu achei muito interessante esse texto, amém? Ao qual nos revela, esse texto ele nos revela bem entendido a forma da misericórdia de Deus demonstrada sobre nossas vidas. Deus demonstra aqui a tua misericórdia através, amém, desse texto, dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, que serve para nós hoje, para nós entendermos de onde surgiu uma oportunidade de nós, gentios, amém? Adquirir a salvação da vida eterna. De onde surgiu essa oportunidade para nós? Amém? Então nós vamos ler esse pequeno texto e compassadamente vamos aqui estudando em nome de Jesus Cristo. Deus vai nos revelando a mim e a você. Porque quando o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 25 do capítulo 11 de carta aos Romanos, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Amém? Então o que é que nós já entendemos aqui? O apóstolo Paulo aqui nos revela que o endurecimento veio em parte ao coração da nação de Israel. Para quê? Para que a plenitude do gentio haja entrado. Porque, amados irmãos e irmãs, nós sabemos que Jesus ele veio primeiro para o povo de Israel, o judeu, os escolhidos. Amém? E o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, a nação santa, o rejeitou, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E muita gente hoje, por não conhecer nem entender essa passagem, ou muitas das passagens, eles têm raiva do povo de Israel, eles criticam, eles blasfemam, porque o povo crucificaram, porque o povo rejeitaram ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nação de Israel endureceu o teu coração e eles não aceitaram o evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que foi endurecido o coração deles? Lembre-se que nós não éramos judeus, amém? Nós éramos gentios, sem esperança, sem salvação, sem Jesus Cristo e sem Deus no mundo. Nós não tínhamos esperança de salvação, nós não tínhamos Deus, nós não sabíamos quem era nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o povo de Israel sabia quem era Deus. O povo de Israel tinha uma lei estabelecida por Deus para que eles o servissem a Deus da forma que Deus queria. E muitos deles eram fiéis a esta lei. Amém? Mas nós gentios não éramos. Então aí nós vamos entender este mistério ao qual o apóstolo Paulo revelou para os ex-gentios da igreja de Romanos e nos revela para nós hoje. Então hoje eu e você estamos sabendo o porquê o endurecimento veio em parte ao povo, ao coração de Israel. O porquê o povo endureceu o teu coração não foi porque eles quiseram, foi porque Deus o endureceu. Para que a salvação, a plenitude do gentio haja entrado. Amém? Então vamos entender aqui. Aí diz assim no versículo 26: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Amém? Então, amados irmãos, veja o plano da salvação de Deus.
que o endurecimento veio porque Jesus ele não veio só para o judeu. Jesus ele veio para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. No caso, eu, você, todos aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, nós temos uma oportunidade de herdar a vida eterna. Antes da vinda do Senhor, se herdaria a vida eterna só o judeu. Mas seria uma injustiça Deus não demonstrar um plano de salvação a qual viesse oferecer a toda a nação, tanto judeu como grego, como gentil, como todos aqueles que ainda não conheceram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É por isso que o endurecimento veio em parte ao povo de Israel para que a plenitude do gentil entrasse. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que entender isso, que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele veio para pôr em plano a salvação, não só dos judeus, mas de toda a nação. Amém? Então isso nós temos que entender. Hoje todos nós temos a rica oportunidade de herdar a salvação da vida eterna. Mas o que eu tenho que fazer, meu irmão? Confesse Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da tua vida. Seja humilde, amoleça o teu coração. Amém? Dê credibilidade à palavra de Deus. Procure estudar a Bíblia, procure ler a Bíblia, procure se encaixar aonde se fala verdadeiramente da palavra de Deus. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo como um suficiente Salvador, que não será salvo só você, mas tu e toda a tua casa. Hoje nós sabemos que Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, ele veio para derrubar a parede da inimizade, a parede da separação, a parede, amém, ao qual separava o judeu do gentil. Então hoje não existe mais nação escolhida. Todos aqueles que confessar o Senhor Jesus Cristo é a nação escolhida, é o povo adquirido. Não era povo de Deus, mas agora alcançasse a misericórdia através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Deus endureceu o coração do povo de Israel, para que o povo viesse endurecer o coração e nós viesse confessar Jesus, crer no nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias enviado por Deus, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e como o único suficiente, amém, para a salvação de nossas almas. Por isso que ele diz, amados irmãos, este será o meu conserto com eles, quando eu tirei os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. O apóstolo Paulo falando aqui para a igreja de Romano, para o gentil, que quanto ao evangelho, o povo de Israel era inimigo por causa de nós. Amém? Porque Jesus veio pregar uma palavra ao qual salvava todos os gentios. É tanto que quando Pedro foi chamado lá em Cornélio, amém? Quando ele chegou em meio aos judeus, eles não gostaram. Mas Pedro lhe contou o que tinha acontecido, que assim como eles tinham recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e Deus não fez acepção, assim também o mesmo Espírito Santo desceu lá no meio dos parentes, e de Cornélio e todos seus parentes receberam sobre eles o Espírito Santo, e todos foram batizados. E Pedro quis dizer a eles que o seguinte: Deus não faz acepção, portanto, a todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, tanto judeu como grego, como gentil, será salvo da condenação eterna. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio. Amém? E é o que o nosso Senhor Jesus diz pela boca de Paulo: assim que quanto ao evangelho, o judeu era inimigo, são inimigos por causa de nós, mas quanto à eleição, eleitos, eles são eleitos, amados, por causa dos pais, da promessa que Deus fez aos seus pais, aos judeus, Abraão, Isaque, Jacó e os demais. Então, quanto ao evangelho, ele era inimigo por causa de nós, para que a plenitude do gentil entrasse. Mas quanto à eleição, a eleitos, por causa dos pais. Amém? Que Deus prometeu que eles herdariam, era a nação eleita por Deus para a salvação da vida eterna. Amém? E nós vamos continuando, e o que ele diz aqui: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, meus irmãos. Amém?
porque assim como vós também antigamente fosse desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Vamos entender isso aqui? Porque assim como nós antes éramos desobedientes a Deus, alcançamos misericórdia de Deus, nós gentil, brasileiro, em hipótese, amém? Por causa da desobediência, do endurecimento do coração deles, do povo de Israel. Amém? Então Deus endureceu, eles desobedeceram, e por causa da desobediência deles, Deus mostrou misericórdia a nós. Amém? Aí é onde entra aquele versículo que diz que todos pecaram, todos desobedeceram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Amém? Aí nós entendemos isso. Tanto judeu, como gentil, como grego, toda a nação pecou, desobedeceu a Deus. Então os judeus desobedeceram e Deus, nós éramos desobedientes, então para que Deus viesse usar de misericórdia para conosco por causa da desobediência deles. Olha o que diz o outro versículo. Deus, mas agora alcançaste, amém? Aqui, porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Amém? Como é fácil compreender. Porque assim como Deus mostrou misericórdia a nós, gentil, por causa da desobediência do judeu, agora também Deus torna a ter misericórdia dos judeus pela misericórdia demonstrada a nós, gentil. Amém? Porque seria egoísmo da nossa parte nós dizer, não, já que os gentios, que os judeus foram chamados, escolhidos e desobedeceram, eles não têm mais direito à salvação, perderam a sua oportunidade. Não, não é por aí, meu irmão. Deus demonstrou misericórdia a nós por causa da desobediência deles. Amém? Mas agora Deus vai mostrar misericórdia a eles. Por quê? Porque assim como mostrou a nós por causa da nossa desobediência, agora vai mostrar aos judeus. Você está entendendo que Deus está colocando todos no patamar só? Todos que pecar, que não quiser ouvir a palavra de Deus, não confessar Jesus como o único suficiente Salvador, amado, herdarão a morte eterna. Mas todo aquele que confessar, crer no nosso Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, será salvo. Amém? Tanto o judeu como o grego, porque a desobediência veio em geral. E a misericórdia demonstrada por Deus veio em geral. Amém? Isso é um mistério que o apóstolo Paulo está nos revelando. Revelou à igreja de Romanos e também nos revela. Olha o final que diz. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, tanto judeus como gentios, para com todos usar de misericórdia. Olha aí que sabedoria, só Deus para fazer isso. Amém? Que texto magnífico esse. Deus usou todos debaixo da desobediência. Amém? Deus endureceu o coração do povo de Israel para que através do endurecimento da desobediência deles viesse a plenitude do gentio entrasse. Aí depois Deus usou de misericórdia para conosco, amém? E agora vai usar de misericórdia para com o judeu. Usou todos debaixo da desobediência para mostrar misericórdia a todos, amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que coisa magnífica que o apóstolo Paulo, amém, explicou e ensinou a igreja de Romanos, ao qual serve para nós hoje. Eu como gentil, você como gentil, amém? Pessoas pagãs que não tinham Jesus, não tinham Deus, não tinham esperança de salvação, mas pelo endurecimento do povo de Israel, nós adquirimos a misericórdia de Deus. Hoje nós entendemos, amém? Que Deus usou de misericórdia para com todos, e Deus usou de desobediência também para com todos, para mostrar a todos o plano da salvação. Portanto,
Hoje Deus não faz acepção entre aquele que crê e confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Amém? Será salvo, tanto o judeu, como o grego, como o gentil. Quem quer que seja, confessou Jesus com a tua boca e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a minha e a tua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Boa noite.